Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente já estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, mas assim, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante dentro de uma empresa, que é a gestão do conhecimento. Eu estava lembrando vocês que uma empresa ela é feita por pessoas, tá? Então, a empresa não tem um caráter próprio, ela tem o caráter adquirido pelas pessoas que estão ali naquele instante. Então, a empresa é sempre reflexo das pessoas, né? A gente fala aqui no Brasil, os nossos governos são isso, são aquilo, né? Mas o que são os governos? São as pessoas que a gente colocou lá no governo. Então, a organização vai ter a cara, vai ter o jeito, vai ter o caráter, vai ter o temperamento das pessoas que fazem parte da organização. E uma das coisas mais importantes dessas pessoas em relação à organização é o conhecimento que elas têm, é o conhecimento que elas aprendem na organização, é o conhecimento que elas trazem para a organização. Então, olha, é quase que obrigatório a gente ter um cuidado ao gerir este conhecimento das pessoas, porque é isso que vai construir a nossa organização. Tá? E na área de engenharia, isso se torna ainda mais importante, porque hoje vocês sabem que é muito importante na engenharia a tal da inovação. O que eu faço de diferente que faz com que o cliente escolha a minha empresa e não escolha a do meu concorrente? É claro que preço é muito bom, em épocas de crise, por exemplo, é lá em cima a importância. Qualidade é muito bom, mas eu preciso de inovação. É só a gente ver a guerra dos smartphones, né? Então tem o iPhone, eu gosto muito do Samsung, né? Ah, mas qual que é a diferença? Você vai comprar um iPhone X, ou sei lá qual que tá agora, custa o que? R$ 5.000. Não é por preço que a pessoa vai comprar o iPhone. Qualidade, a Samsung tem qualidade, a LG tem qualidade, a Motorola tem qualidade, Nokia tem qualidade, nem sei se Nokia existe ainda, mas também tem qualidade. Qual que é a diferença? A inovação. O iPhone X, o Samsung, o S10, ou sei lá mais o que, eu nem acompanho mais esses, não consigo acompanhar esses lançamentos, eles sempre vão trazendo novidades, eles sempre vão trazendo inovações. E da onde vêm essas novidades? Da onde vêm essas inovações? Vem da cabeça das pessoas, do conhecimento que essas pessoas trazem para a empresa, do conhecimento que elas adquirem na empresa, né, do conhecimento que elas desenvolvem na empresa. Então, gestão do conhecimento é muito importante e hoje a gente vai começar a falar disso. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que vocês estão enxergando, né? Então, a gente vai começar a falar essa semana e semana que vem, dar uma pincelada sobre gestão do conhecimento. Na verdade, é uma disciplina inteira, né? A gente só vai ver o básico. Gente, vocês estão notando que a sociedade humana, ela evolui muito e muito rápido, né? Então, há 100 anos atrás, algo levava 10 anos para ser desenvolvido. Hoje, a gente leva 6 meses para desenvolver alguma coisa, e algumas vezes até menos. Né? Então, essa evolução no que a gente chama a era do conhecimento, ela está muito grande. É só ver até o caso das vacinas, né? A gente não chegou a um ano de desenvolvimento de vacina, já tem vacina quase pronta, praticamente pronta. Isso era inimaginável há 5 anos atrás, né? E a gente precisa gerir esse conhecimento. A gente precisa fazer com que esse conhecimento que a gente tem a partir das pessoas façam com que a eficiência da nossa empresa seja aperfeiçoada, a gente tenha maior eficácia, maior inovação, e com isso a nossa empresa tem uma vantagem competitiva perante os seus competidores, né?
E também os clientes estão exigindo cada vez mais. Hoje a gente está indo para o lado da personalização. O cliente quer algo para ele e exige junto com isso que tenha um custo cada vez menor. Como que a gente vai fazer isso? Com o conhecimento, né? A gestão do conhecimento, como a gente conhece hoje, como a gente trabalha hoje, só surgiu na década de 90, há bem pouco tempo atrás. Então, as principais empresas, grandes empresas, começaram a definir procedimentos para regularizar, para canalizar o conhecimento que os seus colaboradores tinham. E isso serve para efetiva geração, captação e divulgação de informação, desenvolvimento de know-how e promoção do conhecimento dentro da empresa. Mas a grande pergunta é, e até seria uma pergunta legal para fazer para vocês, né? Se tivesse no presencial agora, eu faria. Olharia para o olho de cada um de vocês e perguntaria para você o que é conhecimento, né? Então, a palavra conhecimento, a ideia de conhecimento, o que é conhecimento, ela varia muito de local para local, de época para época, ou de ideia para ideia, né? Então, Platão, por exemplo, falava que conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Quando a gente já está falando mais nos tempos de hoje, a gente pode dar vários conceitos para conhecimento, mas vocês vão ver que todos giram em torno das mesmas coisas. Por exemplo, Wolff, em 1990, falou que conhecimento é informação organizada aplicável para programar uma resolução, para chegar a uma resolução de um problema qualquer. Turban, em 92, falou que conhecimento é informação que foi organizada e analisada, tornando-a compreensível e aplicada à resolução de problemas ou tomada de decisão. Wig, em 93, falou que conhecimento é composto de verdades e crenças, perspectivas e conceitos, juízos e expectativas, metodologias e know-how. Vocês podem ver que o Wig está dando um conceito para conhecimento de algo que não necessariamente precisa ser uma verdade, não necessariamente precisa ser algo concreto, mas ele pode considerar aquilo conhecimento também. O Van der Speck e Spijkervet, em 97, falaram que conhecimento é um conjunto de percepções ou insights, ideias que vêm. É um conjunto de experiências e procedimentos que são considerados corretos e verdadeiros. E, portanto, vão nortear, vão levar, vão conduzir pensamentos, comportamentos e comunicação de pessoas. O Beckman, em 97, falou que conhecimento é um discurso sobre a informação para nortear ativamente o trabalho da execução, a resolução de problemas e a tomada de decisão. Isso vai servir para executar, aprender e ensinar. Olha o que ele já está falando, conhecimento não é só saber resolver um problema, mas aprender a resolver o problema e ensinar a resolver esse problema. Olha que legal. Então, ele está abrindo a perspectiva de conhecimento. Quando a gente está dentro de uma organização, o Myers falou em 96 que, olha, conhecimento organizacional é uma informação processada, incorporada nas rotinas e processos que permitem ação. Ele pode ser capturado por sistemas organizacionais, processos, produtos, regras e culturas. O que ele está dizendo? Conhecimento em uma organização, o conhecimento organizacional, é o conhecimento que é transformado em algo concreto. Por exemplo, uma rotina, um processo, um produto, uma regra, uma cultura. Algo que vai se refletir concretamente dentro daquela organização. Brook, em 96, ainda falou que conhecimento organizacional é a soma coletiva, né, de todos os bens centrados no ser humano,
bens de propriedade intelectual, bens de infraestrutura e bens de mercado. A propriedade intelectual a gente até entenderia conhecimento, mas por que bens de infraestrutura e de mercado? Porque eles são frutos do conhecimento, né? A gente tem que se lembrar que conhecimento é multifacetado, tem vários lados, tem multicamadas, e ele pode impactar a organização de vocês de formas diferentes. Olha, para concluir, a gente pode dizer que conhecimento é uma mistura fluente, que flui, né, de experiência estruturada, de crenças, de informações relevantes e intuição de especialistas. Mas, professor, intuição é intuição, porque apesar de ser uma intuição, ela é baseada em algo. Ela é baseada numa experiência anterior, ela é baseada numa informação que aquele especialista já juntou, né, ou alguma coisa assim. A mesma coisa de crença. Quando eu falo crença aqui, gente, eu não estou falando de religião, tá? Eu não estou falando de fé. Crença é você imaginar algo que seja correto ou incorreto. Gente, outra coisa que só o conhecimento tem, ele pode residir, morar, existir na mente humana, mas ele pode existir, morar em outras formas. Num livro, por exemplo, num site na internet, num produto. Eu estou com esse computador aqui agora. Aqui tem muito conhecimento acumulado para chegar até o computador. Conhecimento não é refletido só o que a gente tem na nossa mente, na nossa cabeça, mas conhecimento ele é refletido em tudo o que você faz. Para terminar essa introdução, gente, eu só queria falar uma coisa, né? Eu já falei isso para vocês, eu tenho certeza absoluta, mas cabe muito bem nesse instante. O meu pai dizia assim, que o conhecimento é uma das coisas mais importantes que você pode ter. Você pode perder a casa, carro, dinheiro, você pode perder os bens materiais, mas ninguém vai tirar o conhecimento de você, da tua mente. E com o conhecimento você pode reconstruir tudo, tá? Então o conhecimento, está na nossa mente através das nossas experiências, do que a gente já leu, do que a gente já discutiu, né, do que a gente já fez. Mas ele é daí refletido nas nossas ações concretas. Então, quando eu estou dando uma aula, a aula é algo concreto. Vocês estão sentados aí ouvindo minha aula, minha palestra. É algo concreto. E eu estou passando uma informação para vocês. A informação tem que ser capaz de executar, aprender e ensinar, falou Beckman em 1997, tá? Então vocês vão captar essa informação e também transformar em algo concreto. Isto é o conhecimento. Ele está na mente das pessoas e é refletido em tudo o que a gente faz em qualquer momento. Eu vou cortar grama na minha casa. Eu estou aplicando meu conhecimento em trabalhar com a máquina de cortar grama, né, ter o cuidado como eu vou cortar grama, a altura que eu vou cortar essa grama, o momento que eu vou cortar essa grama. Tudo isso reflete o meu conhecimento sobre cortar grama. A mesma coisa na aula, a mesma coisa num produto que eu vou fazer na minha empresa e assim por diante, tá? Lembrem-se disso. Gente, a gente pode classificar, a gente pode falar de diferentes tipos de conhecimento, tá? Então, isso se chama taxonomia, a divisão do conhecimento. Eu vou mostrar aqui agora algumas possibilidades. Tem uma que daqui a pouco que eu quero que vocês guardem para sempre, porque quando vocês estiverem no chão de fábrica, quando vocês forem diretores de uma empresa, vocês vão se lembrar exatamente o que o professor Klaus falou.
Não é esse ainda, né? Mas tem algo mais importante ainda. A gente pode dividir, por exemplo, ver perspectivas diferentes, por exemplo, conhecimento proposicional e as perspectivas do conhecimento. O conhecimento proposicional, ele tem como característica básica classificar fenômenos naturais, classificar o que acontece, as regularidades. E isso a gente chama de ciência, né? A ciência faz exatamente isto. Quando eu vou ver, por exemplo, estudar o espaço, eu não estou inventando nada. Eu simplesmente observo e o meu poder de observação, aliado a conhecimentos anteriores, ele vai começar a classificar, vai começar a descrever o que eu estou vendo no espaço, né? Eu não descubro nada, eu descubro um conhecimento que não se tinha, mas o fenômeno já existia. O conhecimento proposicional, ele tem conhecimento prático, informal sobre a natureza, ele faz uma compreensão intuitiva, ele liga uma coisa à outra. Por exemplo, vamos pegar algo na área de engenharia elétrica que eu gosto muito, sou fã número um, a lâmpada LED. A lâmpada LED, ela não foi descoberta, ela foi desenvolvida. E quando eu falo ela foi desenvolvida, é um conhecimento proposicional. O inventor da lâmpada LED, lá o japonês que inventou a lâmpada LED, ele pegou conhecimentos anteriores e começou a ligar um com o outro. Ele tinha uma compreensão intuitiva. Olha, a mecânica básica disso é assim, a mecânica básica do outro é assado. Por que eu não posso juntar os dois? Tá? O mesmo acontece para a sabedoria popular. Então, os antigos falavam: tal planta é boa para tal coisa. O que eles faziam? Conhecimento proposicional. Eles testaram, eles fizeram, para dor de barriga, daí deram uma planta, não deu certo, outra planta não deu certo, outra planta não deu certo, a quarta planta deu certo. Opa, essa planta é boa para dor de barriga. Eles têm um conhecimento proposicional, eles classificam o fenômeno natural e transformam ele em conhecimento. E é isso que a ciência faz. Nossa, o professor falando aí abriu minha mente, professor. Imagine antigamente até os caras descobrirem que o tal do boldo era para dor de barriga. A quantia que não mataram gente dando alguma outra coisa, né? E não, e isso é sério. Tem trabalhos mostrando todo essa evolução desse tipo de conhecimento que leva aquelas culturas anteriores, né, mais antigas, a chegar àquela conclusão. Mas a gente faz isso hoje em dia também. A gente faz isso. Vamos pegar o exemplo das vacinas, né? Então, estão falando tanto da vacina chinesa. Mas a tecnologia da vacina chinesa, ela já existia para outras vacinas. Agora, a tecnologia da vacina de Oxford, ela é uma tecnologia nova. Não existe ainda vacina comercial para outras doenças, outros vírus, que usam a mesma tecnologia. Mas da vacina chinesa, a Coronavac, esta já existia. Eles só adaptaram para o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Eles simplesmente adaptaram. Eles pegaram um fenômeno que eles já conheciam, um conhecimento anterior e fizeram, através da compreensão intuitiva, olha, se serve para esse, será que não serve para aquele? É claro que para chegar nessas conclusões você precisa ter um conhecimento anterior muito forte, muito grande, né? Pois é, né, professor? Deixa eu cortar aqui para dar um exemplo. Esses dias atrás, eu estava assistindo um documentário lá, contando a história do médico que fazia lobotomia pré-frontal nos pacientes lá, para curar qualquer distúrbio que tivesse, qualquer coisa fora do normal que a pessoa tivesse, limpava um ferro pelo olho para
separar o lóbulo pré-frontal do cérebro do restante do cérebro para a pessoa ficar curada. E a pessoa não desenvolvia mais nada na vida dela, virava inerte. Até eles descobriram que isso fazia mal, não dava certo, né? Sabe, isso é interessante. A gente pensa hoje, esse tipo de experimento você não pode fazer hoje. Claro que não pode, porque hoje a gente já tem muito mais conhecimento acumulado. A gente conhece muito melhor esses fenômenos naturais que eu coloquei aqui, tá? Então a gente nem precisa. Mas naquele tempo, aquele cara estava tão errado? Provavelmente não, porque a gente não sabia direito como funcionava o cérebro. Então ele fez um experimento, provavelmente em uma pessoa deu certo, mas nas outras pessoas não. Ele considerou, pode ser que ele tenha considerado que tenha dado certo, porque ao fazer essa lobotomia, a pessoa não tinha mais reação nenhuma. Bom, se ela não tem reação nenhuma, significa que ela também não tem reação ao problema dela, né? Mas hoje isso é um absurdo. Hoje você não pode fazer isso. Mas hoje você não pode fazer isso só porque a gente já classificou os fenômenos naturais anteriores, tá? Então, eu sempre falo que a ciência ou conhecimento proposicional é uma escada. Então, hoje a gente está no 100º degrau. Por quê? Porque outras pessoas, outras gerações, elas foram galgando, subindo cada degrau. E cada degrau é um conhecimento anterior que a gente tem que vai suportar o degrau seguinte, tá? Por isto que a gente consegue hoje ter uma compreensão intuitiva muito mais fácil das coisas. A gente liga muito mais fácil o A com o B. Mas para ligar o A com o B, muita gente anteriormente teve que tentar ligar o A com o C, o A com o F, o A com o Y, assim por diante, para ver qual a ligação que era melhor, tá? E é assim que o conhecimento ele vai evoluindo. Isso é muito importante. E esse conhecimento, a gente pode ter várias perspectivas. Como que ele vai agir daqui para diante? Então, a gente pode dizer que o conhecimento estabelece determinadas ações que constituem a manipulação dos fenômenos naturais para as necessidades do ser humano, né? Então, eu consigo dominar certos fenômenos da natureza para satisfazer as minhas próprias necessidades. Mas isso levou tempo, levou acúmulo, levou tentativas, levou acúmulo de conhecimento para eu poder fazer isso. Hoje, uma coisa que é natural era muito complexa antigamente, né? Quando o Bruce Jenner inventou lá no final do século XVIII a primeira vacina, inclusive tem esse nome, vacina, porque ele desenvolveu pensando em um organismo que era chamado vacina, com 2 Cs. Então, daí ele desenvolveu um remédio, entre aspas, para aquele organismo e ele chamou de vacina. E ficou até hoje, né? Então, mas hoje é natural. A gente leva 6 meses, 1 ano para desenvolver uma vacina. Mas o Jenner levou 10, 15, 20 anos para desenvolver um protótipo muito rústico de vacina. Até o Louis Pasteur, francês, no século XIX, desenvolveu a vacina contra a raiva e ele aplicou no menino que tinha sido infectado por raiva, depois ele aplicou nele mesmo, né? Uma outra perspectiva do conhecimento é que ele acaba se concretizando na forma de técnicas ou instruções de como fazer algo. O conhecimento ele se concretiza nisso. O conhecimento reside tanto no cérebro das pessoas, como em livros, como em computadores, como na internet, em dispositivos de armazenamento. O conhecimento consiste de projetos e instruções de como adaptar os meios para um fim definido, como eu levar a fazer aquilo. Uma outra coisa muito importante do conhecimento, e se não tiver essa característica,
ele não é conhecimento. O conhecimento pode ser ensinado, o conhecimento pode ser imitado, o conhecimento pode ser comunicado e o conhecimento pode ser melhorado por uma geração seguinte. Se ele não tiver essas características, não é conhecimento. Se ele não tiver essas características, ele não serve para nada, né? Algumas vezes a gente tem aquele manual como fazer. O que é isso? É um conjunto codificado porque ele está em forma de letras que vão formar palavras, que vão formar frases, que vão formar parágrafos, que vão formar textos. Mas esse é um conjunto, então, codificado de técnicas. Como fazer algo? Eu transformei o conhecimento em um manual, num conjunto codificado de técnicas. Uma outra perspectiva do conhecimento é que ele é uma adição ao conjunto de perspectivas do próprio conhecimento. Então, essa adição, a gente. Como eu vou explicar para vocês? Vamos de novo para o exemplo da escada. Então, a gente tem um primeiro degrau, é um conhecimento mais básico. Vêm outras pessoas e a partir do primeiro degrau, elas fazem um segundo degrau. O que elas estão fazendo? Elas estão inventando. Sei lá, um outro exemplo, Mark Zuckerberg inventou, desenvolveu o Facebook. Nossa, ele é um gênio. Mas se não tivesse inventado a internet antes, se não tivesse inventado uma forma de mandar informações de um ponto ao outro via internet, aquele protocolo IP, como que ele ia fazer o Facebook? Vocês estão entendendo que o conhecimento, ele permite que eu vá adicionando, que eu vá melhorando, que eu vá mostrando para as pessoas. E quando eu adiciono, quando eu melhoro, isso é considerado uma invenção? Ou dentro da nossa organização, uma inovação? Ali, em vez de invenção, a gente pode até usar a palavra inovação. Então, o conhecimento é isso. São características, são perspectivas de como o conhecimento ele deve trabalhar em prol da empresa, da organização, da sociedade. Agora, isto daqui vocês não podem mais esquecer. Isso daqui vocês têm que saber. Para o resto da vida, pessoal, para o resto da vida. O conhecimento pode ser classificado em explícito e tácito. O conhecimento explícito é aquele que, vamos lá ver o conceito, olha, pode ser expresso em palavras e números, pode ser facilmente comunicado e compartilhado sob a forma de dados brutos, fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios universais. Um livro. Vamos pegar um livro aqui, ó. Livro, Gestão de Pessoas aqui. Já falei desse livro para vocês, é maravilhoso. Maravilhoso. Esse livro, Gestão de Pessoas. O que ele tem? Ele tem um conhecimento que é expresso em palavras, em números, em figuras. E a partir disso eu posso ler. Então ele vai ser comunicado. Ele vai ser compartilhado para mim. E daí eu uso como eu achar melhor, ou não uso, e assim por diante. Esse é o conhecimento explícito, aquele que está em um documento, aquele que está em um banco de dados. Por isso mesmo, a gente fala em conhecimento formal. É aquele conhecimento que está no manual que você deixa ali para o teu funcionário, para o teu colaborador, né? Nos procedimentos que ele tem que fazer, vamos escrever os procedimentos. Este é o conhecimento explícito. E é o normal, né? É o normal. Normalmente o que ocorre, o que a gente vê, o que a gente compartilha, o que a gente usa para inventar, para inovar, é o conhecimento explícito. Mas, gente,
conhecimento tácito é extremamente importante. O conhecimento tácito, ele tem a característica de ser altamente pessoal e difícil de ser formalizado, a não ser que você seja um professor, que nem o professor Klaus, né? Que passa toda a experiência para vocês, o conhecimento, o caminho das pedras, né? A gente fala, pessoal, que conhecimento tácito é aquele, são aquelas percepções subjetivas, são as intuições, os palpites. Isso é conhecimento tácito. Fazendo uma brincadeira, gente, uma brincadeira, por favor. De novo, meu pai. O meu pai era uma pessoa bem rústica, assim, sabe? Daqueles bem assim, né, tipo colono. Era bem rústico mesmo, meu pai. Não tinha muita cultura, o meu pai. Mas ele dizia assim, quando ele tinha uma percepção, acho que meu pai nem sabia, não sabia falar português direito, né? Então acho que ele nem sabia o que era, o que significaria percepção subjetiva. Se eu falasse para ele o que é percepção subjetiva, acho que ele ia achar que eu estava xingando ele. Mas o meu pai tinha uma percepção subjetiva. Por exemplo, ia chover. Meu pai dizia assim: eu estou sentindo na urina. Estou sentindo na urina que vai chover. Como assim? Não tem nexo nenhum. Não tem nexo nenhum. O que na verdade meu pai fazia? Ele processava uma série de informações que, juntas pela experiência dele, pela ideia dele, pelo palpite dele, pela intuição dele, essas coisas juntas, essas observações, informações que ele pegava pelo ar, literalmente, todas elas juntas diziam para ele assim: vai chover. Então, o ar estava mais pesado, tinha nuvem, a temperatura mudou de repente. Ele não sabia disso. Ele simplesmente pegava sem saber, sem perceber. Ele pegava aquelas informações e dava um palpite. Se você perguntasse para o meu pai, mas por que você está falando que vai chover? O que está te dizendo que vai chover? Não, eu estou sentindo na urina. Simplesmente ele ia falar isso. O Michael falou: professor, né? Mas os antigos, agora eu sei o que acontecia e tudo mais. Bom, o que os antigos faziam? Os antigos pegavam informações no ar, muitas vezes eles nem sabiam que estavam pegando essas informações. E juntavam essas informações. Algumas vezes eles nem sabiam que estavam juntando essas informações. E a partir da experiência dele, eles criavam um quadro. Algumas vezes eles nem sabiam que estavam criando um quadro. Por isso que a gente fala, são percepções subjetivas, intuições, palpites. Há algo que a gente não constrói de uma forma metódica. Então, o conhecimento tático está na cabeça das pessoas. É o chamado conhecimento informal, tá? O meu avô, pai da minha mãe, era um homem extremamente inteligente, com grande conhecimento, com uma grande capacidade. Nunca estudou. De verdade, ele nunca estudou. Ele veio da Alemanha ainda criança, viveu até os 80 e poucos anos de idade, praticamente não falava português. E ele não conseguia estudar, não conseguia ir para a escola. Depois, quando já era adulto, inclusive foi proibido de falar alemão aqui, em Curitiba, no Brasil, durante a guerra. E ele não conseguia trocar informações. Mas ele tinha um conhecimento informal, uma capacidade inata, uma intuição de processar um monte de informações e transformar aquilo em algo prático. Ele era extremamente inteligente. Então, olha lá, o conhecimento tácito, subjetivo, é o conhecimento da experiência, é o conhecimento simultâneo aqui e agora, é o conhecimento analógico, é o conhecimento que você aprende na
prática. O conhecimento explícito ou objetivo é o conhecimento da racionalidade, da mente. É o conhecimento sequencial, primeiro uma coisa, depois outra, é escada, né? Primeiro um degrau, depois outro. E é o conhecimento digital, é o conhecimento teórico. Gente, qual é o conhecimento mais importante dentro de uma organização? Eu queria a ideia de vocês. Falem, o que vocês acham? É o conhecimento tácito ou é o conhecimento explícito? O que vocês acham? Vamos lá, falem. Eu acho que trabalha em conjunto, né, professor? Trabalho em conjunto tácito e eu explícito ao mesmo tempo. Vocês já viram em empresa, pessoal, quando entra um funcionário novo, algumas vezes eles colocam um funcionário novo para trabalhar junto com o funcionário antigo, já viram isso? Sim. Por quê? O funcionário novo, ele adquire o conhecimento explícito. Ele vai lá nos manuais, ele já fez faculdade, ele estudou engenharia elétrica na Uniandrada, então ele adquiriu o conhecimento explícito. Agora, o que falta para ele é talvez o conhecimento tácito. E isso o funcionário antigo tem. Vamos dizer assim, ensinar aquilo que está nas entrelinhas, que não está no manual. Gente, conhecimento explícito, por incrível que pareça, é só 20% do conhecimento de uma empresa, de uma organização. 80% é conhecimento tácito. É conhecimento que está na cabeça das pessoas. Não em documentos, não no sistema, está na cabeça das pessoas. Agora vocês estão vendo como isso é importante? Como o conhecimento das pessoas é importante? Quando vocês forem gerir pessoas, gerir uma empresa, nunca se esqueçam do conhecimento das pessoas. Né? Quando você vai, por exemplo, o pessoal da biologia vai coletar animais em algum lugar. Vocês já viram aquele programa do Rasmussen, Richard Rasmussen, que vai lá, vai pegar bicho e tal? O que o cara faz? Quando ele vai no lugar, ele fala com o nativo. Tem um programa de pesca que eu gosto muito, Os Monstros do Rio, com Jeremy Wade, um grande pescador, biólogo, com conhecimento incrível, já pescou no mundo inteiro. E quando ele vai para um lugar, o que ele faz? A primeira coisa, pergunta para quem mora no local. Pode ser um índio, pode ser uma pessoa hiper simples que mal sabe falar. Ele vai lá e pergunta para aquela pessoa. O Jeremy Wade, grande pescador, tem um conhecimento explícito gigantesco. Ninguém pode negar. Mas o conhecimento tácito que aquela pessoa do local tem é extremamente importante para compor mais ainda o conhecimento explícito. Tá? Eu, quando vou falar, vem pedreiro aqui em casa, vem jardineiro aqui em casa, eu sempre pergunto a opinião deles. Eu sempre pergunto o que eles entendem para fazer com o melhor. Pode ser que não seja viável, não seja bom para aquele caso, mas pode trazer uma grande contribuição para a atividade que eles vão fazer na minha casa. Conhecimento explícito e conhecimento tácito, tá, gente? A gente também pode classificar em conhecimento de núcleo, conhecimento avançado e conhecimento inovador. O conhecimento de núcleo é aquele conhecimento básico, né? Eu até coloquei aqui, apenas para jogar o jogo. Eu simplesmente vou fazer algo. Então eu chego na empresa lá, eu vou juntar A com B, A com B, A com B, A com B, A com B. Não, eu sei fazer aquilo muito bem. Eu sou o melhor do mundo para fazer aquilo. Mas isso traz alguma novidade para a minha empresa? Isso aumenta a capacidade competitiva da minha empresa a longo prazo? Não. Isso é só um conhecimento básico.
É só um conhecimento mínimo para juntar A com B, para jogar o jogo. O nome fala, né? Conhecimento de núcleo, né? Ele oferece pouca vantagem da empresa em relação a outras empresas. Já o conhecimento avançado torna a empresa mais competitiva. Opa, esse tipo de conhecimento, ele geralmente faz com que as empresas tenham uma pequena diferenciação entre uma e outra. Isso faz com que elas tomem uma posição estratégica, se elas sabem mais do que o concorrente, tá? Então, o conhecimento avançado é mais do que o conhecimento de núcleo. Conhecimento de núcleo só faz o arroz com feijão. O conhecimento avançado permite a empresa trabalhar um pouco mais. Por exemplo, fazer aquele mesmo produto com melhor qualidade, ou fazer mais rápido, ou fazer um preço menor. Então, não chega a ser uma inovação, não chega a ser um diferencial de produto, mas torna o produto melhor aos olhos do cliente. Agora, o conhecimento inovador. Este conhecimento é que vai diferenciar de modo definitivo uma empresa da outra, tá? E se a empresa... É importante a empresa ter conhecimento de núcleo? Claro, para fazer o seu produto. Ótimo. É importante a empresa ter conhecimento avançado? Claro, para melhorar o meu produto, fazer um produto com melhor qualidade, fazer um produto mais rápido, fazer um produto mais barato. Claro que é importante. Mas o conhecimento inovador é que vai ser o grande divisor de águas. Você quer mesmo ser melhor do que o teu concorrente? Você precisa inovar. Você precisa fazer com que a tua empresa, o teu produto, o teu processo, o teu serviço se diferencie de forma significativa do concorrente. Eu posso fazer um celular igual a todos. Pode ser, mas daí eu vou ter conhecimento de núcleo. Agora, se eu fizer um celular igual a todos, mas mais barato do que todos, eu desenvolvi um jeito de produzir que torne ele igual aos outros, mas mais barato. Isso é conhecimento avançado. Agora, eu tenho coisas no meu celular que ninguém mais tem. Ele tem alta qualidade, ele tem preço competitivo, mas eu adicionei coisas que ninguém mais tem. Então, daí eu inovei. Mas para isto, eu preciso um nível mais alto de conhecimento. Eu preciso que as pessoas libertem aquela vontade de aplicar, de inovar, de crescer, de adquirir conhecimento, de gerar conhecimento. Então, o conhecimento inovador é aquele que faz com que a empresa mude a regra do jogo. Por que de repente uma empresa domina o mercado? Porque ela desenvolveu uma inovação que ninguém mais tem. Ela mudou a regra do jogo. E a partir daquele instante, quem quiser voltar para o mercado não vai mais poder jogar a regra antiga, vai ter que jogar a regra nova. Então, antigamente, a gente tinha aquele celular de botãozinho que fechava, não sei mais o quê, que tinha um visor bem pequenininho que não permitia muita coisa, só apareciam uns números, algumas letras, e daí surgiu o smartphone. Quem que faz ainda daqueles outros telefones celulares? Eu nunca mais vi. Alguém tem ainda aqueles telefones antigos? Eu nunca mais vi. Hoje, smartphone é a regra. Então, o iPhone desenvolveu o primeiro smartphone, né? A Samsung veio depois e etc. Se a Samsung não tivesse feito smartphone, ela não seria grande como é hoje.
As regras do jogo foram mudadas. Hoje não existe mais aquele telefone antigo, só existe smartphone. A regra foi mudada. Hoje, o padrão não é mais aquele telefone antigo, tijolão. Hoje, o padrão é smartphone. A regra do jogo foi mudada. E isso eu só consigo com o conhecimento inovador. O conhecimento de núcleo, ótimo, mas ele não vai me permitir isso. O conhecimento avançado, melhor, mas ele não vai fazer com que eu me diferencie radicalmente do meu concorrente. Isso quem faz é o conhecimento inovador, tá? E vocês precisam começar a trabalhar isso, começar a identificar dentro da empresa de vocês qual é o conhecimento de núcleo. Será que eu só tenho conhecimento de núcleo na minha empresa ou tenho conhecimento avançado também? Opa, eu preciso inserir conhecimento inovador dentro da minha empresa. E o conhecimento, gente, também tem dimensões. O foco, né? Ele é operacional e estratégico. Operacional é para fazer aquela coisa bem, com eficiência e eficácia. Estratégico é o que eu quero alcançar, né? Isso pode ter manifestações internas e externas. Também tem a dimensão da complexidade. Esse grau de complexidade faz com que o conhecimento seja útil. Como eu vou dizer para vocês? Eu tenho que começar a ver que tipo de conhecimento eu tenho para determinar o grau de complexidade. E isso eu posso adquirir do conhecimento tácito, do explícito e assim por diante. Agora, uma coisa muito importante é a longevidade do conhecimento, tá? Eu quero que vocês, esse segundo parágrafo ali da longevidade é muito importante. As pessoas tendem a pensar assim: os produtos vão se inovando ao longo do tempo, então o conhecimento vai crescendo, eu estou subindo degraus. Mas, para eu estar no quinto degrau, eu preciso de 4 degraus antes que vão segurar o quinto degrau. Então as pessoas normalmente pensam assim: o quinto degrau é o super conhecimento, o que está abaixo não interessa mais. Mas o quinto degrau só é o quinto degrau porque tem 4 degraus segurando ele. Então, assim, o que eu chamo ali de veracidade é aquele conhecimento não é um conhecimento isolado. O quinto degrau não é um degrau isolado. Ele só existe porque outro conhecimento foi desenvolvido antes. Então, a veracidade do conhecimento permanece. A base do conhecimento permanece. A base da experiência permanece. O que vai mudar de degrau em degrau é utilidade. Então, para construir um telefone celular, eu precisei de alguns conhecimentos básicos de física, que já existe, química também, né? Todos os componentes aqui dentro, que já existiam antes. Mas, professor, se eles já existiam antes, por que não desenvolveram smartphone há 40 anos atrás? Porque eu precisava acumular mais conhecimento disso. Então, a veracidade do conhecimento permaneceu. De 50 anos para cá foi se acumulando e chegou nisso. Só que a gente não usava para isso. A gente usava para outras coisas. Então, quando a gente vai subindo o degrau, a utilidade vai mudando. Daqui 10 anos, a gente vai ter outros dispositivos de comunicação que vão ser desenvolvidos a partir do nosso smartphone atual, mas vão mudar totalmente o paradigma da comunicação. Como o smartphone, o celular, mudou. Eu sou do tempo que não existia celular, tá, gente? Eu vivi boa parte da minha vida sem celular, inclusive, né? Eu tenho 51 anos, eu vivi mais de 30 anos sem celular, em torno de 30 anos sem celular, tá? Para ligar, a gente tinha que pegar um telefone fixo, tinha que ir em um orelhão.
Muita gente nem sabe o que é um telefone fixo mais. Mas os princípios daquele tipo de comunicação foram aplicados aqui. A veracidade do conhecimento continua. Então, é um conhecimento que tem grande longevidade. O que muda é a utilidade dele ao longo do tempo. E outra coisa, gente, conhecimento sempre é dinâmico. Ele está partindo dos outros focos, né? Conhecimento sempre vai evoluir, tá? A própria definição de conhecimento mostra o quanto ele é dinâmico, né? Então, por isso, na empresa de vocês, um programa de gestão de conhecimento que seja bem sucedido, que traga resultado à empresa, ele tem que ser pensado em gerir esse processo dinâmico e captar esse processo dinâmico, tá? Então vocês não podem pensar estaticamente. Vocês têm que pensar que na gestão do conhecimento dentro da empresa de vocês, aquilo vai evoluir, vai crescer e vai ter momentos onde que você vai ter que trocar totalmente de ideias, de bases, porque este conhecimento evolui. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, a Kodak. A Kodak era uma empresa gigantesca que fazia filmes para máquina fotográfica. Eu devo ter até uma máquina fotográfica dessas por aí. Fazia aqueles negativos que você colocava dentro da máquina, daí tirava uma foto, rodava o filme, tirava outra foto, rodava o filme. E daí você tinha que pegar o filme, mandar para revelar, e só depois você via como as fotos saíram, né? E eu tenho tantas histórias para contar disso que vocês não fazem mínima ideia. Mas a Kodak, professor, cadê a Kodak? A Kodak faliu. E era uma empresa gigantesca. Sério, gente. A gente ia comprar filme de 12, 24, 36 poses, ASA 400, ASA 100, sei lá mais o que. A gente comprava o filme e pedia Kodak. Tinha outras marcas? Tinha, mas era a marca que mais se vendia no mundo. E cadê a Kodak? Cadê a Kodak? Desapareceu, sabe por quê? Porque o conhecimento acumulado levou que muitas empresas começassem a desenvolver uma nova tecnologia. Quer dizer, mas a partir de conhecimentos acumulados anteriores. Qual era essa tecnologia? Era a fotografia digital. Então eu não precisava mais de filme. E a Kodak não acreditou nisso. A Kodak tinha um programa de gestão do conhecimento, de evolução do conhecimento, para filme convencional. Ela nem pensava que a fotografia digital poderia tomar esse rumo que tomou. Hoje, quem faz fotografia com filme convencional? Só artista, né? Fotógrafo que faz arte, fotógrafo profissional que fotografa para vender o serviço dele. E nós, amadores, nem se fala, né? Hoje a gente faz fotografia com smartphone. Eu não tenho mais máquina fotográfica. Eu tenho um monte aí guardada, daquelas com filme, daquelas com máquinas digitais, mas eu não uso mais. Eu só uso do celular. Né? Então, o que é isso? Mostra muito bem que o conhecimento evolui e a gente precisa aprender a gerir essa evolução do conhecimento dentro da nossa empresa. Mas, professor, o que alavanca o conhecimento? Olha, várias coisas. O conhecimento do cliente. Por isso, na gestão do conhecimento, fiquem perto do cliente. Vejam o que ele precisa, as necessidades deles. Identifiquem a partir do cliente, das necessidades do cliente, novas oportunidades. O que pode alavancar o conhecimento em relação das partes interessadas? O fluxo de conhecimento entre fornecedores, empregados, acionistas, comunidades. Isto pode nos sinalizar para qual caminho a gente pode ir.
Insights no ambiente de trabalho, ideias no ambiente de trabalho, né? Fazer uma varredura sistemática, analisar a concorrência, sistemas de inteligência de mercado, para ver o que pode, quais são as novas tendências, o que caminho que eu preciso ir. Memória organizacional. Tudo que a gente já fez pode ser uma alavanca para o conhecimento, pode e deve. Isso deve servir de base. O degrau de baixo, para a gente subir mais um degrau. Conhecimento em processos, né? Incorporar conhecimento em processos de negócio e gestão de tomada de decisão. Conhecimento em produtos e serviços. Conhecimento incorporado nos produtos, guia de usuário, serviço de conhecimento intensivo e etc. E principalmente uma alavanca para o conhecimento pode ser o conhecimento das pessoas. Por isso é importante trocar ideias, ir em congressos, ir em feiras. Um amigo meu, não esqueço, que o pai dele tinha uma fábrica de papéis especiais e ele se formou em engenharia mecânica até para ajudar o pai. E ele ia todo ano na maior feira de papéis especiais do mundo, que era na Alemanha. Esse meu amigo também fala alemão. E ele ia todo ano lá para a Alemanha e toda vez ele voltava com um monte de papel, com um monte de prospecto, com prospecto de fábrica de equipamento, outras fábricas de papel. Por quê? Isso ele trazia o conhecimento de outras pessoas. Tá? Quando você contrata, por exemplo, um consultor para um serviço específico dentro da tua empresa, o que você está fazendo? Você está trazendo conhecimento de uma pessoa de fora. Você está alavancando o conhecimento dentro da tua empresa. Então é importante a gente ficar de olho nessas alavancas do conhecimento, tá? Assunto muito legal, não é, pessoal? Muito legal mesmo. Eu só dei uma pincelada até agora nesse assunto, mas nossa, a gestão do conhecimento é muito grande e muito importante. Agora, você já tem uma ideia básica. Comece a engendrar na cabeça de vocês como que na minha empresa a gente pode crescer em relação à gestão do conhecimento. Tem mais, a gente vai falar mais aula que vem. Mas comecem a pensar, comecem a ligar uma informação com a outra. Olha só, o mundo é vasto, né? Não é só aquele mundinho que a gente vive. Olha só que mundo abriu agora para vocês. É assim que vocês vão crescer. É assim que a empresa de vocês vai crescer. Comecem a prestar atenção no conhecimento explícito, no conhecimento tático, nas alavancas do conhecimento para melhorar a gestão de conhecimento dentro da empresa de vocês, tá? Isso foi o básico, mas tem muito mais coisas, a gente vai ver. Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Pessoal, alguma dúvida? Eu quero a experiência de vocês. Alguma dúvida, alguma experiência que vocês queiram compartilhar? Dúvidas não, professor. Dúvidas não, professor. E alguma experiência? Podem falar. Nossa, hoje vocês não estão afim de falar, né? A experiência, tipo, também é só aquela parte lá que o professor falou do conhecimento tácito lá e tal. Quando eu fui trabalhar em algumas empresas aí, tipo, realmente os caras mandam a gente com um cara que já é mais experiente para pegar a experiência do cara pra gente ser mais fácil, né, o aprendizado. Olha, isso é uma parte muito importante, muito importante. Por isso até eu particularmente critico empresa quando manda alguém embora que já está há muito tempo ali na empresa. Ah, está muito tempo, o salário é alto, não sei o quê, vamos mandar embora. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, assim, que me pega muito.
Você está trabalhando no professor numa escola, numa universidade particular, ele está há muito tempo ali, vamos mandar o professor embora, que o salário está alto, né? Se eu contratar outro agora, novo, o salário é mais baixo. Mas o que que define um professor? O que que define ele é o conhecimento que ele tem, é a experiência que ele tem, é a capacidade dele de passar aquele assunto. Isso define um professor. E ele vai amadurecendo ao longo do tempo, ele vai adquirindo novos conhecimentos, novas experiências. E daí vai chegar um ponto que ele vai passar melhor aquelas experiências. Eu vou falar para vocês, eu comecei a dar aula em 1999, mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Hoje as minhas aulas estão muito melhores do que em 1999. Não é que eram ruins, mas estão muito melhores. Eu sei melhor como tratar vocês. Eu percebo melhor o que vocês precisam, como vocês precisam. Então, tem uma turma que eu preciso agir de uma maneira, tem outra turma que eu vou agir de outra maneira. Né? Isso o que, que é? É o conhecimento tácito, é experiência. Daí vamos mandar embora o professor Klaus e vamos contratar um novinho que acabou de sair da graduação, não tem experiência nenhuma. Ele não vai conseguir passar da mesma maneira. Ele pode ter o mesmo conhecimento explícito, conhecimento formal que o professor Klaus, ou até mais, sem problema, mas não tem o conhecimento tácito, perdão. Não tem esse conhecimento tácito, ele não vai conseguir passar aquela informação da melhor maneira possível. Tem que saber o tratamento do primeiro período e do 10º período, né, professor? Não dá para tratar os dois igual. E isso não, você tem que ser mais rígido, no outro você tem que ser mais maleável. Exatamente. E isso não tem em livro, Michael. Isso não é conhecimento formal. E daí o que acontece? Entra um professor novo na engenharia, o Klaus e os outros mais antigos, que dão aula há mais tempo, olha, aquela turma é assim. Aquele aluno é assado, não sei o quê. É melhor fazer isso. Eu estava conversando esses tempos com uma professora da minha biomedicina que tem certos problemas com alunos. Ela dá aula 1 ano e meio, 2 anos no máximo, tem pouca experiência. Daí eu estava dando umas dicas, olha, mas você tem que começar a ver isso. Mas isso não tem em livro, isso não é conhecimento formal. Então, o conhecimento informal, o conhecimento tácito é muito importante, gente. Vocês não podem esquecer disso, tá? Gente, semana que vem vamos conversar um pouquinho mais sobre gestão do conhecimento? Muito importante. Eu vi que tem um trabalho também, professor. O professor já você falou semana passada ou ainda não comentou? Não, eu vou comentar agora. Bom que você falou. Então, já tem o trabalho. Ele já está à disposição de vocês na 17ª semana, tá, esse documento. E eu quero, é a mesma estrutura do trabalho anterior, ele vai ser individual, vocês têm até dia 26 de novembro, 23 horas e 59 minutos, é lá da 17ª semana. Quando vocês entrarem na 17ª semana, o trabalho, a explicação do trabalho está lá em material do professor, mas a entrega está lá em atividade avaliativa e entrega do trabalho do segundo bimestre. Aqui tem a mesma coisa do trabalho do bimestre passado, só muda o tema. E o tema é: escolha uma empresa e descreva o máximo possível dessa empresa. Atividade, produto, tamanho, número de empregados, sei lá, o que vocês quiserem. Nesta empresa específica, exemplifique conhecimentos explícitos, conhecimentos táticos e discuta como cada um deles influencia a inovação dentro da empresa. Então eu quero que vocês peguem uma empresa real. Vocês não precisam dar o nome real dela, mas aí descrevam ela de forma real e identifiquem conhecimentos explícitos e táticos dentro da empresa e discutam como esses conhecimentos explícitos e tácitos influenciam
na inovação dentro da empresa. Professor, a empresa não tem inovação nenhuma. Então não pega essa empresa, pega outra que tem inovação, tá? Entenderam? Por isso que eu deixei para falar agora no final da aula, porque é exatamente sobre o assunto de hoje. Trabalho individual, estou à disposição, vocês podem conversar comigo em outros momentos, para tirar dúvidas sobre o trabalho. Mas já está lá na 17ª semana. Então, pegue uma empresa, identifique conhecimentos explícitos e tácitos e discuta como eles podem ajudar na inovação dentro dessa empresa. Certo, pessoal? Quando o professor fala de inovação, tipo, o que pô, na produção, a ideia da empresa, o que quer dizer com inovação? Inovação é tudo, absolutamente tudo, que faz a tua empresa diferente do concorrente, que dá uma vantagem estratégica para a tua empresa, né? Por exemplo, o meu produto é comum, todo mundo faz, mas eu coloquei algo diferente no produto. Então, o torna diferente dos meus concorrentes, me dá uma vantagem estratégica, tá? Isso é uma inovação. Entendido. O trabalho tem que ter quantas páginas, mais ou menos, professor? Não sei. Gente, eu sempre digo, eu não gosto de dar número de páginas, e eu vou dar um exemplo. Eu já vi dissertação de mestrado com 210 páginas que estavam uma porcaria. Já vi dissertação de mestrado com 40 páginas que eu levantei e aplaudi o aluno. Tá? Então, assim, qual é importante? Qual a coisa mais importante? É o conteúdo. Se vocês fizerem uma página, estiver tudo ali dentro, fizeram uma boa análise, quais são os conhecimentos tácitos, quais são os conhecimentos explícitos e como isso influencia na inovação dentro da empresa, se tiver isso em uma página, ótimo. Se vocês precisarem de 10 páginas, ótimo também. O que vale não é o número de páginas, é o conteúdo. Olha, meu filho está cursando Direito, ele me perguntou esses dias, coisa assim, pai, você como professor, quantas páginas você pede para um trabalho? Eu digo, filho, depende. Depende. Daí ontem até levei, pai, uma professora pediu com 600 palavras. Mas por que ela pediu com 600 palavras? Não sei, ela pediu com 600 palavras. Pô, daí você vai arranjar... Mas eu consigo explicar com 400. Daí você tem que encher linguiça, meu filho. Infelizmente, o professor pediu, faz, mas não é assim que eu, professor Klaus, ajo. Né? Então, Michael, não se preocupe com isso, se preocupe com o conteúdo. Quando você se sentir satisfeito com o conteúdo, seja autocrítico, daí pronto, o trabalho está bom, o trabalho está pronto. Daí deixa comigo que eu vou avaliar se está bom ou não. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, Michael. Pessoal, então vamos preparando a apresentação de TCC de vocês para a gente conversar no dia 19 de novembro, tá? Daí vocês vão apresentar como se estivesse apresentando para a banca. A banca vou ser eu. Eu vou descer além em vocês. Vou triturar vocês, tá? Pelo menos vocês já vão estar com o couro curtido. Mas isso aí é bom, professor, porque no semestre passado, nós 4, acho que tomamos um esporro da... Como é que era o nome da professora lá, da Simone? Mas um esporro, cara, foi de pular para cima. Mas a outra apresentação daí já tá bem mais top. Ótimo, ótimo. Então, aprendam com essas apresentações anteriores, para daí fazer uma apresentação para mim, para daí vocês aprenderem mais para a apresentação final de TCC2. Gente, eu quero vocês com sucesso. Eu quero dizer com orgulho, vocês foram meus alunos, tá? E vou dizer isso com orgulho para todo mundo. Tá bom, pessoal? Beleza, valeu, professor. Valeu, gente. Pessoal, não se esqueçam, 5 minutinhos, entrem na atividade de frequência, façam a atividade de frequência, né, Lucas, né, Léo? Ó,
Ei, professor, eu já até abri a atividade aqui, tipo, nas alternativas ali tá, não sei, tá meio invertido, professor, tipo, tem, por exemplo, ali... Ah, não, professor, agora tá certo. Caramba, entrei agora, tá certo. Não é, porque aqui tem o que confunde, tipo, é a alternativa A, B, C, D e E. Só que dá a impressão isso, que o B, tipo, que o A, B, C, D e E, tipo, faz parte da resposta. Ah, tá. Isso que confunde. Pode ser. Mas só prestar atenção. Pessoal, então façam atividade de frequência e eu quero ver vocês semana que vem aqui. Se vocês já tiverem alguma pergunta sobre a apresentação do TCC na semana que vem, pode fazer na semana que vem, a gente tira alguns minutos para ajudar vocês. Sem crise nenhuma. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Valeu, professor. Boa Foi um noite. prazer enorme dar aula. Foi um prazer enorme dar aula para vocês hoje, apesar de já ser quinta-noite, a gente cansado, mas foi bem legal, tá? Semana que vem eu quero conversar mais com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, professor. Até mais. Bom final de semana aí. Tchau. Igualmente, gente, igualmente. Tchau, tchau.